pessoal! Faremos hoje um simulado contendo questões sobre o decreto que aborda o Código de Ética do Servidor Público, beleza? Faremos questões para que vocês entendam, né, o perfil que costuma ser cobrado em concurso público a respeito dessa temática, desse decreto, beleza? É um decreto bem recorrente, tá? Então é algo que cai bastante recorrente em concurso público, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado, contendo questões sobre o Código de Ética, segundo o Decreto 1171 de 1994. Vamos então para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: nos termos do Decreto número 1171 de 94, que dispõe sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é dever fundamental do servidor público. Essa questão ela fala dos principais deveres do servidor público, tá? Quem nos dá essa informação é o inciso 14, tá? Que elenca quais são esses deveres fundamentais. Vamos à leitura das alternativas. Letra A: ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem individual. Bom, gente, percebam que até um dado momento fazia sentido, mas quando ele coloca que dentre duas opções você escolhe aquela que é mais vantajosa para o bem individual, passa a não fazer sentido, porque na verdade a prioridade tem que ser o bem comum, o bem coletivo, tá? Portanto, a letra A ela tá errada. Letra B: ter respeito à hierarquia, porém com temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Bom, de fato, tem que se ter respeito à hierarquia, mas não deve-se ter temor em você representar contra qualquer ato de ilegalidade, algo que fira os princípios éticos, não. A pessoa, o servidor, ele tem o dever de se manifestar diante de algo ilegal, tá? Então, o erro tá após a hierarquia, né? Não deve se ter esse temor de se representar contra algum tipo de ilegalidade, algum tipo de atitude indevida. Letra C: comunicar posteriormente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Bom, percebam, gente, quem formula a questão sabe do que eu tô falando. Troca-se uma palavrinha e aí você consegue alterar todo o sentido. Porque você olha para essa alternativa na letra C e você até acha que ela tá correta, sabe? Porque você vai se manifestar, né? Vai manifestar aos seus superiores o fato contrário ao interesse público. Isso você tem que fazer mesmo. Só que você tem que fazer isso o mais rápido possível. Você tem que fazer isso imediatamente, não é posteriormente, tá? O erro tá no posteriormente, ok? Portanto, a C tá errada. Letra D: exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, fazendo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Bom, às vezes o seu cargo ele te dá algumas vantagens, são vantagens inerentes ao seu cargo, tá? Que são as prerrogativas funcionais, relacionadas às funções que você pratica enquanto servidor público. Você deve exercer essas prerrogativas, mas com moderação, estrita moderação. E você deve abster de fazer qualquer coisa que seja contrário aos legítimos interesses dos usuários dos serviços públicos. Enfim, você não deve fazer nada que fira aos interesses legítimos desses usuários. Como a letra D fala que você deve fazer contrariamente aos legítimos interesses, ela se torna errada, porque na verdade você tem que se opor a isso. Você não pode fazer com que os interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos corra risco, né? Esses direitos eles ponham em xeque os direitos desses grupos, tá? Então não, você deve se opor a isso. Logo a letra D está errada. Em letra E: abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público,
mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Bom, se existe ali uma finalidade estranha ao interesse público, você não deve exercer, ponto final. Se ela é estranha, ela não está ali formalizada, você não pode praticar aquele ato. Você deve sim, de forma absoluta, se abster. Portanto, a letra E é a nossa resposta. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: sobre o decreto número 1171 de 94, é vedado ao servidor público o quê? Ou seja, é proibido ao servidor público o quê? Letra A: utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Na verdade, não é vedado isso, ele não pode deixar de utilizar os avanços que ele obteve, técnicos e científicos, né, que estavam ao seu alcance, que ele conseguiu desenvolver em razão do seu cargo e em razão do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Então, ele não deve deixar com que esse conhecimento fique preso numa caixinha, ele tem que dar vazão a isso. Como a questão coloca isso como se fosse uma vedação, ela se torna errada. Letra B: não permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Qual é o erro dessa letra B? É porque ela coloca não permitir. Na verdade, é vedado permitir que haja esse tipo de situação no ambiente de trabalho. Antipatias, simpatias, perseguições, enfim, que coloca em risco a harmonia do trabalho e também a produção, tá? Então, a partir do momento que ela coloca não permitir, ela se torna errada, tá? Letra C: retirar da repartição pública, estando legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. É vedado isso quando não legalmente autorizado, mas uma vez legalmente autorizado é permitido sim, tá? Então o erro aqui está em falar que é estando legalmente autorizado. Letra D: pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa. Com certeza, isso é proibido, isso é vedado, você receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, uma bonificação ali para você fazer alguma coisa para uma chefia, por exemplo, como se fosse, você faz aquilo ali para mim, em troca eu te dou te oferecendo ali uma vantagem, te oferecendo não só uma vantagem às vezes de remuneração, mas em relação ao trabalho, né, deixando você sair mais cedo, por exemplo, enfim. Então esse tipo de situação, ela é proibida, tá? Ela é vedada, logo a letra D é a nossa resposta. E letra E: dar o seu concurso a qualquer instituição que atente a favor da moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana. Bom, se a instituição está tendendo a favor da moral, da honestidade, da dignidade da pessoa humana, ela está ok. Ela está fazendo o que deve fazer. A questão aqui seria proibido no caso de ir contra a moral, contra a honestidade e contra a dignidade da pessoa humana, tá? Vamos à terceira questão. Se você chegou até aqui, tá curtindo o material, não deixe de deixar o seu like, também um comentário, né, para dar engajamento a esse vídeo, para que eu continue produzindo, né, vídeos sobre essa temática, beleza? Vamos então à leitura da questão. Sofia é professora da UFRJ e faz parte da Comissão de Ética Pública, instaurada para analisar os casos que envolvem conduta ética no âmbito da administração e divulgar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. De acordo com o referido código, assinale a opção correta quanto às regras deontológicas a serem observadas e divulgadas por Sofia em seu trabalho na Comissão de Ética Pública. As regras deontológicas estão logo na primeira seção do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo. E para quem não sabe, tá? A deontologia, ela se relaciona à questão do dever, à questão da obrigação, tá? No tratamento dos deveres, no tratamento da moral. Tá? Então, é nesse sentido, nesse contexto, que nós iremos ver aqui as alternativas. Letra A: a moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal e não pode ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.
Ó, de cara, olhando para essa alternativa, a gente percebe que tem alguma coisa estranha, porque ela coloca que se limita, tá? Se limita a distinção entre o bem e o mal. E não, restringiu, gente, também desconfie, tá? No caso, a moralidade da administração pública vai para além dessa distinção entre o bem e o mal. Além disso, deve ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Tá? A finalidade principal tem que ser o bem comum, tem que ser o bem de todos, tem que ser o coletivo. Portanto, a letra A está errada. Letra B. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. O que essa alternativa quer dizer? Que quando o servidor ele faz um bom trabalho, ele está se voltando a quem? Está se voltando à comunidade. Ele faz parte da comunidade, ele é um membro da comunidade. Se ele está fazendo um bom trabalho, ele está fazendo um bom trabalho para aqueles que circundam ele, né, para aqueles que ele se relaciona e também para ele mesmo, tá? Para o seu próprio bem-estar. Então, quando ele executa as tarefas do seu cargo com êxito, com satisfação, com eficiência, isso pode ser considerado sim como seu maior patrimônio, porque isso está se voltando a todos, inclusive a ele mesmo, tá? Portanto, a letra B está correta e é a nossa resposta. Letra C. Não é dever fundamental do servidor público comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Na verdade, isso é um dever fundamental. Se ele tiver conhecimento de alguma coisa manifestamente ilegal, ele tem que comunicar imediatamente aos seus superiores. Ele não pode guardar essa informação, se omitir perante essa informação. Letra D. O servidor deve prestar toda a sua atenção a ordens superiores, legais ou ilegais, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. O servidor ele tem que prestar toda a sua atenção a ordens superiores, claro, mas aquelas que são legais. Aquelas que são ilegais, ele tem que fazer o quê? Ele tem que denunciar, tá? Então, ele vai velar pelo cumprimento daquelas que são legais e vai denunciar aquelas que são ilegais, tá? Portanto, a letra D está errada. E a letra E diz, não é dever fundamental do servidor facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Isso é sim um dever do servidor, tá? Ele tem sim que fiscalizar, ele tem que tomar conta, tem que monitorar os atos e serviços por quem é de direito. Então a letra E está errada. Vamos para a penúltima questão desse vídeo, que diz o seguinte: o decreto 1171 de 94 aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. De acordo com esse decreto, é vedado ao servidor público, exceto. Vamos então à leitura das alternativas. Letra A. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. Com certeza, né, gente? Não faz sentido você ficar iludindo ali, você ficar criando alguma expectativa numa pessoa em relação a algum atendimento do serviço público, tá? Isso é proibido, isso é vedado. Então a letra A não é a nossa resposta porque não é uma exceção. Letra B. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Isso também é uma proibição, tá? O servidor público ele tem que atender ao público, ele tem que atender ao interesse comum, ao interesse coletivo, né? E não ao interesse particular, tá? Então não tem que haver esse desvio em relação ao atendimento. Portanto, a letra B está correta, é uma vedação, não é uma exceção e não é a nossa resposta. Letra C. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Bom, isso é uma proibição, né? Você procrastinar, você fazer com que a pessoa tenha uma lentidão ali no serviço, tá? Na hora de receber algum tipo de serviço, em relação a um direito que é daquela pessoa, causando algum tipo de dano a essa pessoa, seja moral ou material. Isso é uma vedação, isso é proibido, logo não é nossa resposta porque não é exceção. Letra D. Participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Bom, isso não é uma proibição, né? Isso é algo que é do interesse do bem público, né? É do interesse do público, do coletivo, você participar de estudos, movimentos, para melhorar as suas funções,
né? Claro que isso é uma coisa para o bem público, logo não é uma proibição, é a nossa exceção e é a nossa resposta. E a letra E fala do uso do cargo ou função para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Né? Você tirar algum tipo de favorecimento em razão do seu cargo, isso é proibido, tá? Então, não é uma exceção, é de fato uma vedação. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: de acordo com o decreto número 1171 de 94, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida. Essa informação está lá nas regras deontológicas, tá no inciso 4º, tá? Que fala que se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator da legalidade. O que essa alternativa quer dizer para a gente? Que se a remuneração do servidor público tem como origem, como ponto de partida, o coletivo, o público e ele mesmo, porque ele faz parte dessa comunidade, ele é um membro da comunidade, ele tem que direcionar todo o seu serviço ao bem comum, fazendo com que a aplicação dessa moralidade administrativa, a sua finalidade, esteja sempre junto com o quê? Junto com a legalidade. Não pode fugir da legalidade. Tem que estar em sintonia com a legalidade e tem que estar também integrada ao direito. Claro que o servidor ele tem que trabalhar em harmonia com a sua estrutura, né? Tem que respeitar os seus colegas. Claro que o servidor ele tem que prestar toda a sua atenção às ordens legais e também deve velar atentamente para o cumprimento dessas ordens. Claro que o servidor tem que desempenhar as atribuições do seu cargo. Claro que o servidor tem que ter consciência do seu trabalho, tem que saber que ele é regido por princípios éticos. Tudo isso é verdade, tá? Porém, aqui tá falando exatamente dessa contrapartida relacionada ao fato de que os tributos, eles são pagos aos servidores e a origem desses tributos é o próprio povo, que é o contribuinte, e que o servidor, ele também é um contribuinte, tá? Essas provas, elas costumam cobrar a letra da lei, tá? Então, aqui está sendo cobrado o quê? Está sendo cobrado o inciso 4º das regras deontológicas. Então, é nele que você tem que se atentar. É nele que você deve buscar a sua resposta, tá? Portanto, a nossa resposta é a letra B. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, e também se você está curtindo os materiais do canal, não deixe de compartilhar com seus amigos concurseiros, né? É uma forma de você prestigiar o canal. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.